Boa noite, igreja. Irmãos, hoje é a última mensagem da série Os 5 Solas. São os 5 somente da Reforma Protestante. E essa ideia foi muito boa, essa ideia foi muito importante. Os 5 solas são somente a Escritura, somente a fé, somente Cristo, somente a graça e somente glória a Deus. Por que isso é tão importante? São os pilares do cristianismo. Irmãos, muitas seitas, muitos falsos profetas, muitos anticristos utilizam a própria palavra contra nós. O diabo, quando tentou Jesus, usou a palavra, deturpando a palavra. E esses 5 solas, quando você internaliza, quando você absorve essa informação, você não vai ser mais enganado tão facilmente. Porque o falso profeta, ele vai dizer que Cristo não é suficiente. Ele vai dizer que só a fé não é suficiente. Vamos tentar comprar um pedacinho do céu fazendo boas obras. Tirando foto ali quando eu ajudo um indivíduo que está passando por necessidade e postando nas redes. Senhor, vamos barganhar com Deus. Senhor, olha aqui, estou fazendo, olha para mim. Quantas seitas, irmãos, nós podemos listar que colocam livros de profetas modernos no mesmo patamar na Bíblia. Há uma seita muito conhecida em que o livro desse pseudo-profeta tem o mesmo valor que a Bíblia, se não maior. Como eles foram enganados? Nós passamos pela reforma, irmãos. Nós temos os 5 solas, os 5 somente. Somente a Escritura, nada mais. Nenhum outro livro, não importa se fala qualquer coisa diferente da palavra de Deus, seja anátema. Desconsidere, mesmo que um anjo traga. É o que diz a Bíblia. Irmãos, somente a graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, é que pode nos dar a vida eterna. Só aí eu acabei de falar 3 solas. A graça, a fé e Cristo. Quantas religiões dizem, mas nós podemos nos curvar perante outras imagens, mas Deus é o centro. Eu posso pedir intercessão à imagem tal, mas Deus é o centro. Não é. Então, quando nós entendemos o conceito dos 5 solas, os 5 somente, os pilares da fé cristã, nós não vamos ser enganados, porque pregadores vêm e vão. Missionários, profetas, apóstolos, e sabe-se lá que nome eclesiástico ele se dá. E ele vem aqui, contraria a Escritura, e muitos caem. Muitos irmãos. Muitos dos que acham que são nossos irmãos na fé, na verdade, não são. Porque eles creem que em algo mais além de Cristo. Tem uma notícia recente agora. Não vou citar a religião, onde tentaram consertar um pouco do muito erro que ele tem. Onde tinha um mediador no mesmo patamar do próprio Cristo. E agora estão tentando consertar um dos muitos erros. Quando nós começamos com esses 5 solas, eu não tinha noção da dimensão, da importância que seriam essas 5 semanas. E hoje estamos encerrando com... Eu tenho hoje uma outra visão. Acredito que deveríamos fazer isso todos os anos, para reforçar. Até porque esse assunto aqui rende muito. Podemos ficar horas e horas falando sobre glória somente a Deus. A Bíblia inteira, de ponta a ponta, se trata disso. Vamos abrir a Bíblia, irmãos. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Ora, ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Não há outro. Mas não é adoração, não é glória. Nós só intercedemos, nós só temos um carinho especial, irmãos. Tudo que tira Deus do centro é idolatria. Tudo. E não é só uma imagem. Se você coloca o seu trabalho à frente de Deus, é idolatria. Se você coloca o seu lazer à frente de Deus, é idolatria.
Se você coloca os seus filhos à frente de Deus, é idolatria. Deus é o primeiro e único. Não se pode, Deus não tolera que se divida a glória dele. Que outro seja o centro. Nada nem ninguém. Tudo é criação dele. Ele criou todo o universo. Lá em Romanos capítulo 1, 23, mostra como o mundo age hoje. Eu vou ler só um trechinho. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança à imagem de homem corruptível. Hoje nós temos aí a autossuficiência do homem. Seja o que quiser, faça o que quiser, use a sua força, não precise de ninguém, não peça ajuda, você é o centro, você determina tudo, você escolhe tudo. Olha só como o homem virou o centro do universo. Olha só como esqueceram da glória de Deus. Olha só como esqueceram de engrandecer a Deus, de servir a Deus. E aí, em João 15,5, o que Jesus fala? Sem mim nada podeis fazer. Nada, irmãos. Absolutamente nada. Ainda tem aquelas frases, né? Siga o seu coração. Aquela frase, eu até citei, até cheguei a marcar algumas aqui. Acredite em si mesmo. Famosas frases de autoajuda. Onde você é o centro, onde você pode tudo, onde você não depende de nada e nem de ninguém. Mas para o cristão, não. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Dar glória a Deus é reconhecer quem Ele é. Sua majestade, seu poder, sua onisciência, onipresença e onipotência. É reconhecer a sua autoridade, é reconhecer a sua grandiosidade. Nós damos glória a Deus por tudo, pelo sol que nasce pela manhã, pelo dia, pelo nosso emprego, pelo nosso salário. Nós damos glórias por tudo. Nós agradecemos e engrandecemos o seu nome. Não se pode dar glórias a mais nada e nem ninguém. Não importa o que digam, não importa o que pastores ou pseudo-pastores digam. Siga fielmente o que está escrito. A glória é minha e não dou a nenhum outro. Nem mesmo Jesus, o Filho de Deus, quando caminhou na terra, ousou pegar a glória para si. Veja o que ele falava. Lá em Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 35. E aconteceu que, chegando ele, perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E chegando ele, perguntou, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Se os irmãos lerem vários outros milagres de Jesus, eu só escolhi um. Vários outros milagres. Jesus curava e a multidão glorificava a Deus. Jesus fazia o cego enxergar, Jesus fazia o morto andar, Jesus fazia o paraplégico, o tetraplégico se levantar, e o povo dava glórias a Deus. Jesus se desfez da sua divindade quando caminhou. Então tudo que ele fazia era para a glória de Deus. E ele reconhece isso em vários versículos, nós vamos ver alguns aqui. Ele diz isso em vários versículos. Tudo o que eu faço é para a glória do meu Pai. E ele demonstrava. Em momento algum, ele tentou usurpar o poder. Ele tentou falar: não, agora é minha vez. Jesus curou inúmeras pessoas, como João disse no final do livro de João.
Se eu fosse escrever aqui, não haveria rolos suficientes para escrever tudo o que Jesus fez. E em nenhum momento ele tentou pegar a glória para si mesmo. Muito pelo contrário, ele fazia questão de sempre mandar com que a pessoa não pecasse mais e continuasse seguindo a Deus. As pessoas que viam glorificavam a Deus. Enquanto hoje nós vemos shows da fé, onde o centro é o pregador, onde o centro é um cantor famoso, onde as pessoas praticamente veneram aquele líder espiritual. E onde fica Deus? Porque a partir do momento que você coloca alguém no centro da sua vida, onde fica Deus? Deus já disse inúmeras vezes, não divido a minha glória com ninguém. Então, a partir do momento em que você venera, idolatra qualquer coisa que não seja o próprio Deus, você não pode dizer que também adora a Deus. Não pode dizer que glorifica a Deus. Tudo que você faz a partir daí é nada. Glória somente a Deus. A glória dele é intransferível. Ele é o único digno de adoração. E qualquer tentativa de dividir a sua glória é idolatria. Então, sim, quando você coloca a sua família acima de Deus, Deus não está no centro da sua vida. Quando Jesus resumiu os mandamentos, qual foi o primeiro? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todas as tuas forças. E o segundo, depois disto, amarás ao próximo como a ti mesmo. Primeiro, ame a Deus com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com toda a vontade que você tem, que você pode. E é adorar com vontade, e não mecanicamente. E não estar aqui por estar aqui. E não frequentar a igreja por frequentar, como se fosse um clube social. Não, nós viemos adorar, engrandecer, agradecer por tudo o que ele é e por tudo o que ele fez e o que ele ainda faz. E aí o William falou agora sobre esse questionamento que fizeram a ele, já fizeram a mim, né? Mas por que hoje não há tantos milagres como antigamente? Irmãos, quem disse? Se o irmão tiver o poder de rodar o mundo todo num dia só, eu garanto, sem sombra de dúvidas, que todos os milagres que aconteceram hoje superam todos os milagres que você pode ler na Bíblia. Eu tenho plena certeza disso. Absoluta. Os milagres não cessaram. Eu vejo relato todos os dias. Eu tenho algumas páginas bem confiáveis voltado para o cristão e tem relatos de milagres diários, às dezenas. E isso são só o que essas páginas conseguem captar. Pessoas salvas do câncer, pessoas com livramento, pessoas que perderam tudo, estavam jogadas, imersas nas drogas e foram restauradas. Irmãos, os milagres não acabaram e sequer reduziram. Ainda digo que aumentaram. Em algum momento irá reduzir. Quando o povo for como na época que Jesus estava percorrendo, fazendo seu ministério, que ele chegou aonde? Nazaré, terra dele. Quando ele chegou na sua própria terra, que as pessoas o viram crescer, o viram quando criança, não é aquele ali, filho do carpinteiro? E aí Jesus se admirou da falta de fé. E pela falta de fé, poucos milagres aconteceram. Chegará um momento em que os milagres serão reduzidos, mas eu digo que hoje não é o momento. Possivelmente até mais do que nos tempos de Jesus. Tenho plena confiança, plena certeza. Se os irmãos circularem os hospitais, os irmãos vão ver milagres para todo lado. Ainda há milagres. Como o William disse, nosso Deus não mudou e não muda. Enquanto houver fé firme, sólida, haverá milagre. Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Irmãos, eu posso ficar lendo versículos o dia todo
o dia inteiro e não vai acabar. Glória somente a Ele. Nós não podemos venerar, adorar, idolatrar, seja qual o nome que queiram dar. Tudo isso é idolatria. Não, mas eu não adoro, eu só venero. É a mesma coisa, irmãos. Se Ele é o centro, se é para Ele que você se ajoelha, se é nele que você confia, que não é o próprio Deus, é idolatria. Se eu confio na força do meu braço, eu estou idolatrando a mim mesmo. Se eu confio só no meu entendimento, se eu confio só na minha inteligência, na minha sabedoria, na minha perspicácia, é idolatria. Se eu tiro Deus do centro, é idolatria. Se eu tiro Deus do centro, não estou dando a glória devida a Ele, estou glorificando a criatura ao invés do Criador. Nós devemos ter isso em mente porque hoje nós estamos numa fase em que o mundo está idolatrando tudo. Artista de cinema, quando alguém é fã do artista de cinema, fala que ele é o quê? Meu ídolo. Ah, e quem é o seu ídolo? Ah, meu ídolo é fulano, é o ator tal. Olha, meu ídolo. Sim, é idolatria. Aqueles fãs, fanáticos mesmo, fã vem de fanático, que vive por aquele ator, que sabe tudo daquele ator, de quando nasceu, a carreira que seguiu, o caminho que percorreu, sabe tudo, mas não sabe um versículo de cor, mas não para um minutinho por dia para orar. Quando dá para Deus, dá o resto. Faz toda a sua rotina diária, 11h59, dá aquela oradinha de 1 minuto e fala, orei, todo dia eu oro. Mas você está dando para Deus o resto. A prioridade do seu tempo é glorificar a Deus e adorar a Deus, e não o contrário. Você não passa a sua rotina toda de vida. Se sobrar um tempo antes de dormir, eu leio a Bíblia 2 minutinhos ali, dou uma oradinha rápida e está tudo certo. Deus não está no centro. A sua rotina está no centro. O seu trabalho, o seu lazer, sabe-se lá o que está consumindo o seu tempo. A rede social pode ser o seu novo ídolo. Quando você passa horas e horas e horas lá, e cadê Deus? Onde é que Deus fica? Porque eu duvido seriamente que você passe o dia vendo pregações ou passe o dia lendo textos bíblicos no celular. Tem um aplicativo no celular que semanalmente ele me dá quantas horas eu fiquei no telefone. Eu tenho uma meta de ficar 5 horas só por dia no telefone. Só. Olha o absurdo. 5 horas só. Lógico que a gente usa o celular para trabalho também. Tem todo esse problema. Mas eu tenho essa meta de colocar 5 horas. Geralmente eu só consigo 2 dias em 7. Porque a gente realmente acaba trabalhando no celular, acaba usando como um GPS, acaba usando por outros meios e acaba consumindo mais. Mas a gente sabe que muito desse tempo é fútil. Muito desse tempo poderia ser dado a Deus. Muito desse tempo poderia ser ajoelhado, clamando pela igreja perseguida, que está aumentando todos os dias. Eu vi relatos na Inglaterra nos últimos meses absurdos. Um pastor itinerante tinha o João 3,16 colado no carro dele e um policial parou. Isso na Inglaterra, Ocidente, não estou falando de países muçulmanos não, irmãos. E um policial parou e alertou que se alguém denunciasse por discurso de ódio, ele poderia ser preso. Porque ele tinha um adesivo do João 3,16 no carro dele. E nós perdemos nosso tempo em quê? Enquanto a igreja está sendo perseguida. E nós perdemos nosso tempo em quê? Redes sociais. Muito preocupados com o nosso irmão, que nós dizemos ser nosso irmão em Cristo. Mas nós não oramos por ele. Ou quando ora, aquela oraçãozinha para dizer que orou por dia. Eu digo que depois que eu li Daniel, eu falei, não, eu tenho que ser igual a Daniel, 3 orações por dia. Eu sei que é complicado. É complicado. Tento fazer aquelas 3 orações, eu vou fazer igual Daniel. Eu gosto de seguir bons exemplos, né, irmão? Você igual Daniel, fazer 3 orações por dia como ele fez, parar tudo. Ele parava tudo. Ele simplesmente era um administrador do Império Babilônico, um dos maiores dentre os administradores, ele era o principal, mas ele parava tudo, entrava no quarto dele, se ajoelhava, não tinha nada para dispersar a mente dele, e ele ficava ali por 3 vezes por dia.
Eu acho isso incrível, porque duvido que alguém aqui tenha a rotina de Daniel, administrar um império, o principal administrador de um império, e mesmo assim ele conseguia. Isso é dar glórias a Deus, ele é o centro, Deus é o centro da vida dele. E eu fico pensando comigo mesmo, eu não estou conseguindo orar 3 vezes por dia, parar tudo, totalmente. Não é orar enquanto caminho, o espírito de oração, né? Orar enquanto caminho, orar enquanto como, não. Estou falando de parar tudo e orar 3 vezes por dia. E ainda não consegui. Estou com a meta. Uma hora eu chego lá. Lá em João capítulo 17, versículo 4 e 5, Jesus reconhece a sua missão. A sua missão era glorificar o Pai. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. No versículo 4 ele mostra que ele veio ao mundo glorificar ao Pai, única e exclusivamente. Jesus foi o maior exemplo de que tudo é para a glória de Deus. Nada do que ele fazia era para a glória pessoal. Em nenhum momento. Tudo era para a glória de Deus. A criação revela a glória de Deus. Salmos 19:1. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras da sua mão. O céu é testemunha. Tudo que você vê, a beleza da natureza, a beleza com que tudo foi feito, tudo foi criado, a cadeia alimentar, tudo, os céus, quando você olha à noite, aquela constelação bonita, tudo aquilo ali declara a glória de Deus. É isso que esse salmo está dizendo. Tudo que nós vemos, toda a natureza, toda a beleza do universo, declaram. Olha, se você está olhando para esse céu e está achando lindo, imagina quem o criou. Se você está achando grandioso, imagina quem o criou. Se você está achando poderoso esse sol gigante que consegue nos dar o calor para um planeta inteiro, imagina quem o criou. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Não há desculpa. Não há desculpa para nenhum homem, inclusive no final do versículo. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Inexcusáveis aí na ACF, indesculpável. Nenhum homem é inocente de não glorificar a Deus, porque o próprio universo declara a glória de Deus. Novamente, uma no Antigo Testamento e uma no Novo Testamento. E agora um versículo extremamente importante para fechar. 1 Coríntios 10:31. Esse eu peço que os irmãos abram. Se puder, sublinhem, gravem, anotem, risquem e circulem. Esse versículo, apesar de estar ali em cima, por favor, abram as Bíblias, ou o aplicativo, e marca o aplicativo, dá para marcar. 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Irmãos, eu demorei muito refletindo nesse versículo, muitos anos. Foram muitos anos refletindo nesse versículo até entendê-lo integralmente. Até entender a profundidade deste versículo. Ele é absurdamente profundo. E nós, às vezes, vivemos as duras batalhas da vida sem perceber o quanto este versículo é importante para todas as nossas tarefas diárias. Eu citei ele para minha filha diversas e diversas vezes. Tudo. Eu falei, minha filha, quando você estuda para a sua escola,
Quando você varre a casa que eu peço, quando você vai fazer qualquer tarefa, não importa qual seja, faça para a glória de Deus. Faça como se o próprio Deus tivesse ordenado. Varra a casa como se o próprio Deus fosse passar por aqui. Faça tudo para a glória de Deus. Sabe por que esse versículo é importante? Porque nós vemos muitos cristãos que são maus funcionários. São maus funcionários, só trabalham quando o chefe está perto. Ou resmungam o tempo todo. Ou reclamam do salário baixo. Ou reclamam do transporte. Ou reclamam do trânsito. Vive reclamando e resmungando. E aí eu pergunto, leia. Você já leu 1 Coríntios 10, 31? Quando te derem qualquer tarefa, por mais simples que seja, faça como se fosse para o próprio Deus. E você verá uma mudança absurda na sua vida. Absurda, irmãos. Porque se o próprio Deus pedisse a você para você lavar os pratos, você lavaria feliz da vida, eu tenho certeza. Deus fala, olha só, minha filha, lava esses pratos aqui, eu quero sua pia bem limpinha. Deus pediu coisas muito mais difíceis para muitos profetas. Elias sofreu muito, Eliseu. Mas aí Deus só pediu para que eu lavasse os pratos. Você vai lavar com alegria, o próprio Deus me pediu. Sabe o que eu acho isso interessante? Porque a vida do cristão seria muito mais fácil. Seria absurdamente mais fácil. Mas não fácil no sentido de que ele não teria aprovação. Mas fácil no sentido da alegria, no prazer de viver cada detalhe da vida. Quando, irmãos, você é o melhor possível no seu trabalho, porque você lembrou daquele versículo e falou, não, eu estou aqui, eu vou fazer o melhor. Não importa o que eu vou fazer o melhor. Eu vou ser o melhor pai, eu vou ser o melhor marido, eu vou ser o melhor funcionário, eu vou ser o melhor em tudo que eu tocar. Por quê? Para a glória de Deus. Irmãos, você vai eliminar boa parte dos problemas da sua vida. Boa parte dos problemas. Esse versículo é absurdamente importante para a vida do cristão. O cristão que resmunga, o cristão que reclama, o cristão que tudo está ruim. Orou tanto por um emprego, quando consegue, reclama que tem que chegar cedo, tem que acordar cedo. Orou tanto pedindo um carro e quando tem, mas esse carro não é o novo que eu queria. E reclama, e reclama, e reclama, quando ele deveria aproveitar de agradecer, glorificar e falar, Senhor, tudo é teu, o Senhor me deu, eu farei o melhor a partir disso. Se o Senhor me deu um carro fraco, eu vou fazer o melhor a partir disso. Se o Senhor me deu um emprego que ganha pouco, eu vou fazer o melhor a partir disso. A oportunidade que o Senhor me der, eu farei o melhor. Mas não visando status, não visando um simples crescimento na empresa. Não. Sabendo que as pessoas, quando olharem para você, identificarem você como um cristão, verão a glória de Deus em você. Somos espelho. Somos imagem e semelhança do Altíssimo. E quando nós, que nos chamamos cristãos, filhos de Deus, somos incorruptíveis, quando as pessoas olham e falam, esse é um legítimo filho de Deus, olha, ele não mente, ele não peca, ele não rouba, ele não engana, não importa o que você faça, ele é correto em tudo que ele faz. Você está glorificando a Deus com a sua própria vida. Você está sendo espelho. Estão vendo a glória de Deus resplandecendo através de você. Irmãos, este versículo pode mudar a sua vida. Faça tudo. Irmão, já várias vezes eu fiquei incomodado e falei, não vou mais fazer o meu melhor não, vou fazer só o mínimo, estou estressado, não quero mais. E aí eu lembro desse versículo. Eu nem termino a frase, eu lembro desse versículo. Aí eu, vou ter que fazer o melhor de qualquer jeito. Mesmo nessas condições aqui, vou fazer o melhor. Mesmo que eu não tenha gostado muito do que aconteceu, eu vou fazer o melhor. Sempre que eu penso em resmungar sobre alguma coisa, eu lembro desse versículo. Esse versículo, depois que eu entendi ele realmente me mudou. Porque quando eu penso em fazer algo de má vontade, de mau jeito, de qualquer forma, e não quero mais, eu lembro desse versículo. Não, se Deus me deu, se Deus colocou na minha mão, eu farei o melhor. E isso tem rendido frutos. Muitos frutos.
mesmo que às vezes na hora esses frutos não pareçam vir. Mas as pessoas reconhecem a glória de Deus em você. Com o passar do tempo, elas falam: eu estava te observando e você é um legítimo filho de Deus. Porque eu vi que quando ninguém estava olhando, você estava fazendo. Eu vi que quando ninguém estava olhando, mesmo assim você continuou. Você não fez como todos os outros que se esconderam e não fizeram mais. Eu vejo realmente a bondade, a glória, a misericórdia de Deus em você. E é isso que nós somos neste mundo, irmãos. Nós somos um espelho que tem que refletir a glória do Deus Altíssimo. E para isso temos que dar glória a Ele. Toda a nossa motivação é Ele. Todo o nosso empenho é para Ele, por Ele. Para Ele e por Ele são todas as coisas. Nós cantamos aqui o tempo todo. Para Ele e por Ele são todas as coisas. Quando nós entendemos esse versículo associado aos outros que foram lidos aqui, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, 1 Coríntios 10, 31, Romanos, quando nós juntamos esses versículos, nós observamos que a nossa vida poderia ser melhor. Vamos passar pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas tribulações, mas passaremos melhor. Porque não importa o que joguem em mim, não importa o que me peçam, o que me cobrem, se caiu na minha mão, eu farei o melhor. Se veio até mim é porque Deus quis e eu farei o melhor com aquilo. Bom ou ruim, eu farei o melhor para a glória de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor Deus, Pai eterno, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de falarmos da Tua palavra, Senhor, os 5 solas, Senhor, os pilares, Senhor, do cristianismo, Pai. Somente a Tua graça, mediante a fé em Cristo Jesus, é que pode nos dar vida eterna. Somente a Tua palavra é infalível e somente glória a Ti. A mais ninguém e a mais nada. Nada criado pelo homem é digno de glória como o Senhor. Pedimos, Pai, cuida, Senhor, das nossas vidas, Senhor. Coloca essa palavra dita hoje, Senhor, nos nossos corações, Pai, para que possamos dar glória a Ti e para que o mundo enxergue a Tua glória através das nossas vidas, para que nós consigamos, Pai, alcançar, Senhor, vidas, Senhor, a partir das nossas, Pai, glorificando tudo para a Tua glória, nada em glória pessoal, Pai, apenas a Ti como tem que ser, Senhor. Cuida, Senhor, de cada um de nós, Senhor, que o Teu Espírito nos ensine neste momento, Pai. Isso é que eu te peço e agradeço em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.